Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos juntos mais uma vez para o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, 16 volumes. Não sequencialmente, mas nós estamos no volume 11, no capítulo 18, A Beneficência. Eu sou Robson Cunha, tenho cabelos grisalhos, uso bigode e um cavanhaque também grisalhos, óculos escuro, estou vestindo uma camisa estilo polo de cor lilás, estou com Regina Beatriz, que caridosamente nos cede o seu tempo para tradução em Libras. Ela tem cabelos grisalhos, muito suavemente grisalhos, um sorriso muito bonito, pele clara, usa óculos, veste uma blusa de manga curta, preta. Isso. Muito felizes por estarmos aqui, trazendo esse tema da veneranda, que pela benevolência, pela beneficência, ela nos fala um pouquinho da psicologia profunda de Joana, trazendo algumas características dessa linha psicológica, lembrando que para a veneranda a mente, a psique e o espírito são uma única instância. A veneranda traz a benevolência como a ciência do fazer o bem. Enfatiza que o fazer o bem tem propriedades terapêuticas, na medida em que nos coloca em contato com o nosso self, a nossa essência bondosa, a bondade da natureza humana, própria da natureza humana, e nos permite desenvolver a sensibilidade para que possamos, como produto desse comportamento, dessa atitude, ver o outro como espíritos, ver o outro como irmãos, como aqueles que estão no mesmo processo em que nos encontramos. Todos nós, seres sociáveis, temos os nossos infortúnios ocultos, foi o tema do nosso encontro da segunda-feira passada, e já que todos, absolutamente todos, temos os infortúnios ocultados em nós, sabemos disso e a doutrina espírita nos explica a razão. Estamos aqui para um processo de elaboração dessas questões que nos angustiam. E já que somos portadores de infortúnios ocultos, sabemos que o outro que está diante de nós também os tem. E que passa por uma determinada situação contextual, por diversas contingências, e é objeto de caridade, objeto da beneficência. A nossa evolução, o nosso processo de transformação, ele passa pelo contato com o outro, pela convivência social, pela convivência com o coletivo. Joana traz a ideia da beneficência como um compromisso que deveria ser assumido pela humanidade
para com todas as criaturas, né? E isso nos traria um estado mais sublime, mais elevado, num processo de reumanização daquele que perdeu o contato com sua origem espiritual. A psicologia profunda traz o princípio básico da integralidade do ser. Nós temos, enquanto humanos, 4 dimensões que delas nascem outras variáveis. Dimensão psíquica, emocional, dimensão física, biológica, dimensão intelectual e dimensão espiritual. Para a psicologia profunda, trabalhar uma dessas dimensões apenas é paliativo. É preciso que o ser, percebendo-se num processo de transformação de si mesmo, olhe e trabalhe essas 4 dimensões. Mas não somente 4 dimensões. Existem as ramificações dessas dimensões humanas. A dimensão intelectual, ela tem derivada a dimensão profissional, porquanto o trabalho alimenta a dignidade, desenvolve o intelecto, e tem também a dimensão, está também na dimensão emocional, porquanto a atividade laboral, ela é um auxiliar na saúde mental. Então, assim, a visão do ser integral, trazida na psicologia profunda, é necessária e muitas vezes determinante no processo de equilíbrio. Se temos essas 4 dimensões, sabemos que o outro sujeito também as tem, né? E que dentro dessas dimensões que precisam ser trabalhadas, ele apresenta necessidades a partir da sua história, a partir das suas experiências e dentro do grau evolutivo em que verdadeiramente se encontra. Joana traz Mateus, como sempre, ela abre as suas preleções, né, com um extrato dos evangelistas, e Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 1, que vai até o 2, que tem a ideia complementada no versículo 2, Mateus nos chama a atenção que aquilo que fizermos por alguém, guarde o respectivo silêncio. Que não seja visto, que não seja percebido. Nós temos o centro da consciência, que é o ego, e nós temos, na estrutura psíquica da psicologia profunda, da psicologia analítica, o self, como um elemento estruturante da psique, aquele eixo que faz a ligação entre o inconsciente e o consciente. Mateus, quando fala no primeiro versículo do capítulo 6, ele está considerando, mensagem de Jesus, a existência do ego, que alimenta a vaidade, que alimenta o orgulho, se não tivermos o devido cuidado. O propósito é que trabalhemos e silenciemos, trabalhemos e sigamos o caminho. Um dirigente espírita com o qual convivi com prazer por algum tempo, já dizia, faz o teu trabalho e segue, não pare. Por que não pare? Não pare
para os elogios. Não pare para a massagem do ego, porquanto alimenta a vaidade. E enquanto humanos, diante disso, nós estamos sob risco, né? Porque ainda pulsa em cada um de nós essas instâncias, esses elementos que ainda estão num processo de burilamento e de transformação. É da natureza humana regozijar-se com os elogios, mas já se diz que o elogio é para o tolo, porquanto precisamos mesmo daqueles que nos mostrem os pontos em que precisamos melhorar. E Mateus nos traz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sede vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estás no céu. E no segundo, ele complementa: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberão o seu galardão. Self e ego. Duas instâncias psíquicas. Self, poderíamos fazer uma associação, vou me permitir isso, do espírito. Ego, vou me permitir fazer essa associação da matéria. O ego se regozija com as efemeridades, com as coisas passageiras. O self nos traz o que fazemos para o âmago da alma. Leva as nossas ações e as nossas atitudes como experiência de efeito profundo, de efeito transformador, de efeito burilador. Se faço e olho em torno para me certificar de que estou sendo visto, considerado, à espera de um elogio, nada de caridade se aproveita nesse gesto. Muitas vezes, gestos como esse, que aguardam elogio, eles são feitos não para atender a necessidade de alguém, mas para atender e satisfazer a necessidade egóica. É óbvio que o outro se beneficia de alguma forma, mas não de todo, porque muitas vezes, desta forma, a dignidade do outro é ferida. Na medida em que mostro a minha caridade e a minha assistência, mostro também a necessidade do outro. Humilho o outro, porquanto ele estará servindo como objeto das minhas intenções, dos meus desejos egóicos. O meu propósito não é de sanar uma dor, nem de aliviar um sofrimento, muito menos de satisfazer uma necessidade. Joana, nesse capítulo, ela mostra com perfeição a diferença em atender o ego e atender o self. A caridade pura, despretensiosa de vaidade, ela transforma o sujeito. A prática da caridade, ela burila a alma. O cérebro, na sua estrutura física, recebe a caridade praticada, feita, e a satisfação de uma necessidade de alguém pelo sistema de recompensa, que nos dá uma sensação de prazer. Poderia bastar.
mas a alma também sente o prazer sublime de uma caridade, mais que o prazer da caridade. A alma, o espírito, ele sente o prazer da necessidade atendida naquele que precisa. Hoje, mais do que nunca, a humanidade precisa disso. Nós temos um contingente de simpatia que muitas vezes diz amém para todos nós e que diz o que queremos ouvir. Um conjunto de simpatia que muitas vezes se explica e se justifica por que não faz o que poderia fazer. Por que não faz o bem que poderia fazer? Um conjunto de simpatia que muitas vezes simplesmente faz o bem com o propósito, até mesmo de atenuar a própria culpa, ou de sentir-se atendendo à dimensão espiritual, quando na verdade atua simplesmente de forma muitas vezes meramente religiosa. Joana ressalta nesse capítulo quem é Jesus para a psicologia profunda. Aí eu vou fazer um parêntese para ficar claro. Quando na passagem trazida pelos evangelistas diante da adúltera, ameaçada de apedrejamento, Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Sem pecado na história do espírito. Sabemos, enquanto espíritas, porquanto espíritas, da impossibilidade de não termos na nossa existência momentos e fases nas quais estávamos susceptíveis a comportamentos não equivocados, mas evolutivos, coerentes com aqueles momentos de outrora, aqueles momentos primitivos pelos quais nós passamos. Então, Joana traz Jesus, homem, como ela fala. E ela faz questão de frisar e ela condena veementemente a teoria religiosa de tornar divino o Mestre Jesus. Ela evidencia isso. Não é a proposta. Jesus não deve ser visto como uma divindade. Jesus, visto como uma divindade, invalidaria toda a sua encarnação na fase em que esteve conosco, com o propósito de trazer uma nova proposta para a humanidade a partir dali. De romper com os padrões estabelecidos à sua época, de punição, trazendo uma proposta de educação. Jesus, enquanto divindade, Joana nos alerta, não teria sentido a sua passagem, porquanto todo o sofrimento seria suportável apenas para um ser espiritual, para um ser verdadeiramente superior, para um ser divino. Jesus veio humanizado. É determinante para cada um de nós esse aspecto que Joana ilumina. Porque, olhando para Jesus como homem, como humano, isso me mostra que também é de mim suportar as vicissitudes e o processo educativo. Se Jesus suportou, Joana salienta, é a prova de que também suportamos.
Eu digo que é determinante porque muitas vezes nos afastamos em direção ao lamento, em direção à vitimização. E nos deixamos sucumbir. Absurda, como diz Joana, a conceituação da excepcionalidade e divindade de Jesus. E ela traz Jesus como um modelo acessível a toda a humanidade e possível de ser seguido. Jesus penetrava o self e não se dirigia ao ego, porque sabia da vaidade humana, sabia da criticidade egóica, da dificuldade de explicar as suas propostas, de compreendê-las e, por conseguinte, de aceitá-las. Jesus humano viveu entre nós, entendia a natureza humana por empatia, percebia o mais profundo. Uma coisa, Joana nos alerta, é atender às necessidades percebidas ou verbalizadamente solicitadas. Outra coisa é atender às necessidades implícitas, emanadas do mais recôndito do outro, porquanto todos nós as temos. Empatia é necessária à beneficência. Empatia é necessária à prática da caridade. Porquanto a primeira caridade é de permitir que o outro se expresse do jeito que ele for. Só empaticamente podemos dar espaço para que o outro transgrida as ideações sociais que nos convocam à mesmice, ao adoecimento coletivo, às neuroses coletivizadas, porque a sociedade estimula comportamentos massificados, comportamentos de consumo, comportamentos nas relações sociais, comportamentos profissionais de supercapacidade para superação, comportamentos no ter, e necessariamente precisamos empaticamente, só por essa via, dar espaço para que o outro se revele. Porque, de qualquer forma, se revelará ou pelas vias da angústia, da neurose, ou expressando que, na verdade, alguma coisa me diz que não estou no caminho adequado, que não faz brilhar os meus olhos. A prática da beneficência precisa encontrar sujeitos capazes de perceber para além daquilo que é dito, perceber para além daquilo que me é trazido. A visão meramente teológica de Jesus dificulta essa compreensão e não desperta em nós a verdadeira ideia de que somos sujeitos capazes de qualquer ação transformadora, a partir do domínio e do controle das nossas vontades. São as perspectivas sobre as quais eu olho para os acontecimentos, para as minhas relações, para as circunstâncias, que simplesmente vão determinar em que ponto eu estou e a que ponto eu me direciono com o meu comportamento. Joana traz um Jesus realizador harmônico. Harmônico na medida em que compreendia a natureza humana, em que se deparava com as leis naturais, que se deixava, atuar sob elas, mas que olhava o profundo de cada um.
saibamos e lembremos-nos que temos um compromisso conosco de nos tornarmos pessoas verdadeiramente melhores. Joana, ainda que de forma contundente, ela nos mostra que é possível, que somos capazes. E nesse capítulo ela enfatiza que o contato com as necessidades do outro são verdadeiras oportunidades para que possamos desenvolver em nós o sentimento, sair da fase instintual, que ainda guardamos resquícios, para a fase de sentimento. Não é sem ação, não é sem atitude, não é sem esforço. Nós temos a vontade, e é a partir dela que devemos ou que podemos intervir naquilo que nos tenta. Se nos percebemos insensíveis, muitas vezes, diante da dor, diante da necessidade alheia, nós temos duas escolhas. Ou realmente fecho os olhos, como fizeram o sacerdote e o levita, ou simplesmente me direciono. No momento em que o samaritano interrompe a sua caminhada, desvia o seu movimento e em direção ao que sofre, ao que padece, ele segue, ele fez ali uma escolha. Ele poderia, o sacerdote já havia passado pelo sofredor. O levita fez o mesmo. O samaritano, não. Ele para, olha, não sabe, igualmente como não sabia, o sacerdote, o levita, se estava morto ou se estava vivo. Mas ele não continua na sua direção. Ele vai em assistência àquele que padece. Muitas vezes, esse que padece à beira da estrada, que foi visto pelo coração do samaritano, é aquele que está diante de nós, em diversas formas de relacionamento conosco, nas mais diversas formas. Muitas vezes, na própria família, outras vezes, no ambiente de trabalho, em alguns momentos, nas nossas relações sociais. Muito, muito, muito provavelmente nos nossos momentos em que trabalhamos a nossa dimensão espiritual. Muitos nos procuram e não sabemos sequer por quê, mas passam pelos nossos caminhos e não nos pedem nada. Mas por trás daquela presença tem uma necessidade incontida, não assistida. Esse olhar é desenvolvível. E é isso que Joana nos faz acreditar quando ela traz o Jesus homem. Aquele que, sendo homem, que estando na carne, na matéria, encarnado, ainda assim desenvolvia a sensibilidade de perceber o que não era dito. Hoje, a expressão facial, a resposta fisiológica, a fisionomia, ela diz muita coisa. E hoje, podemos desenvolver a sensibilidade de compreender todas essas formas de expressão das nossas mais recônditas insatisfações ou incontidos reclames, aquilo que precisamos dos efeitos da vivência no coletivo para que possamos seguir o rumo das nossas vidas. Quem são aqueles, principalmente mais evidentes, necessitados da benevolência?
Nós estamos hoje num contexto em que o jovem prevalentemente se sente literalmente perdido. Muitas vezes desconfortável no exercício da sua profissão. Ainda que abraçando uma, se percebe inseguro, envolvido numa incerteza pela sensação de que não é o que ele gostaria de estar fazendo. Nós vemos jovens olhando para um futuro incerto e que outrora poderia parecer promissor, mas agora se revela ameaçador. E esse jovem foge. Esse jovem foge no excesso de trabalho, esse jovem foge no excesso de compromissos em diversos papéis, né, que ele exerce. Esse jovem foge através do uso de substâncias químicas, psicoativas, e friso legais e ilegais. A benevolência está naquele que muitas vezes ao nosso lado silencia. Então, a oportunidade da prática da benevolência está a todo instante ao nosso lado, diante de cada um de nós. Até mesmo no trabalhador, cujos efeitos do próprio sistema político, econômico, do capitalismo, que estimula o sujeito à exaustão, à maximização da sua capacidade produtiva, é nele que está o objeto da benevolência. Que revejamos os nossos papéis e como exercemos esses nossos papéis. A proposta de Joana é de que façamos um contato para que a gente possa perceber como eu me relaciono com as pessoas. Como eu me relaciono comigo e qual é a qualidade do meu relacionamento com as pessoas. Qual é a qualidade da minha ajuda? Que profundidade a minha ajuda está chegando? Qual é o propósito da minha ajuda ou do meu movimento em direção ao próximo? O meu propósito é egóico ou o meu propósito é espiritual? Alimento a minha vaidade ou alimento o meu espírito? Talvez seja indescritível, não descarto a possibilidade da pobreza do meu vocabulário, comentar ou descrever a sensação de ajudar verdadeiramente alguém. Num silêncio, onde somente aquele que recebe a ajuda sabe que foi ajudado. Mas tem outras situações em que aquele que recebe a ajuda não considera a ajuda o que recebeu. Mas, pasme, é ajuda. Muitas vezes, quem espera uma ajuda idealiza a ajuda desejada. Ele constrói o modelo e o padrão de ajuda que ele entende que será para ele ajuda. Mas a ajuda não necessariamente é aquela que nós desejamos. Remédio, muitas vezes, não é medicamento. E medicamento, muitas vezes, não é remédio. Remédio é aquilo que remedia. Muitas vezes nós desejamos uma ajuda em forma do medicamento, metaforicamente, de alguma forma concreta. Muitas vezes, ajudar financeiramente não remedia a situação daquele que sofre. Mas muitas vezes é mais prático para cada um de nós colocar a mão no bolso, estender a mesma mão e deixar a consciência tranquila de que fiz a minha parte.
Muitas vezes, deixar o outro por conta do outro é, para mim, uma ajuda. O parâmetro para mensuração de que se verdadeiramente o que fiz, o meu ato, o meu gesto, ajudou ou não, é como chegou no outro sujeito. Muitas vezes a benevolência está em desconfortar alguém. Esse desconforto, que pode ser remédio, sacode o sujeito e o faz perceber que ele pode sair do estado em que ele se encontra. E muitas vezes ele precisava contactar com essa realidade. Amorosamente, a realidade do sujeito, quando levada amorosamente, respeitavelmente, sigilosamente, adequadamente para esse sujeito, muitas vezes é a ajuda que ele precisa. Mas também o que não é benevolência? Não é benevolência fazer pelo outro o que o outro pode fazer por ele mesmo. Mas muitas vezes o outro que pode fazer por ele mesmo não percebe a capacidade que ele tem para isso. E a benevolência está na presença para ajudá-lo a perceber que ele é capaz, que ele tem recursos, que ele é criatura de um Criador que o municiou com todos os recursos necessários para dar termo aos seus próprios processos. Muitas vezes a benevolência está junto daquele que sofre. Muitas vezes a benevolência está no silêncio, mas na nossa presença, ainda que silenciosa. Muitas vezes a benevolência está numa pequena e curta frase: tudo vai dar certo, tudo passa. Muitas vezes a benevolência está na fala que diz: na sua situação, eu acho que sentiria a mesma coisa. Eu compreendo o que você sente. A benevolência, muitas vezes, são as nossas horas que cedemos para uma escuta atenta, respeitosa. A benevolência, muitas vezes, é a companhia para uma conversa. A benevolência não é nada que consuma a energia psíquica daquele que doa, daquele que faz a caridade. É impressionante como a prática da caridade, visível e perceptivelmente, nos reabastece de energia. Nos dá uma sensação de alegria, de bem-estar. Muitas vezes pensamos que estamos agindo egoístamente, mas revisamos a caridade que fizemos para sentir novamente o prazer imensurável e indescritível que sentimos no momento da caridade. É revigorante, é recuperador. A prática da caridade, ela é terapêutica. Se fizermos uma visita a um orfanato, a um asilo, aqueles que tiveram essa experiência sabem, não precisamos falar absolutamente nada. E às vezes nem conseguimos por mais que queiramos. Porque quando chegamos nesses espaços, nesses ambientes, aquelas pessoas que vivem ali nos bombardeiam com as suas falas contidas há muito tempo. Só a presença física já proporciona um bem naquele com os quais contactamos e convivemos. Simples, muito simples. A cada momento, a gente tem a oportunidade da benevolência. Um sorriso. Um sorriso tem um efeito, além de contagiante, revigorante, estimulante, energizante.
Um sorriso funciona muitas vezes como um anestésico, como um analgésico, porque leva, induz, sugestiona o outro à serenidade. Joana nos mostra que Jesus caminhava atento a isso. Mas, Robson, nós somos ocidentais, nós estamos num mundo capitalista, com um modelo econômico que suga, envolvidos e imersos numa incerteza que nos inquieta, que tira o nosso sono, que alimenta uma ansiedade. Como estar sensível e perceptivo a isso? Só não estaremos se ficarmos ou se continuarmos dialogando com as nossas preocupações, alimentando os nossos medos irreais, perdendo a confiança em Deus e nos preocupando com o futuro. Só não perceberemos a oportunidade da benevolência e da caridade se contrariarmos as próprias orientações de Jesus, quando nos disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se confio, eu percebo. Aqui, agora, uma única instância, não significa apologia ao egoísmo. Quando falamos de atenção plena, que é alguma coisa que está em voga, não significa esconder-me em mim mesmo, silenciar e desconectar-me. Pelo contrário, é exatamente o oposto. Atenção plena, eu vou redundar aqui, é atenção plena. Plena, a totalidade possível. Aquilo que está à minha volta. Não somente as coisas que me agradam, as cores que embelezam, aos perfumes que me deixam bem, mas as próprias situações. É lógico que a gente não vai caminhar com a neurose de estar procurando ou tendo que. Não é essa a proposta. Mas é de desenvolvermos a nossa sensibilidade perceptiva, em que a percepção é a capacidade de captar as coisas do externo com todos os nossos sentidos, não somente com um. Eu não percebo a oportunidade da caridade ou a necessidade de alguém pela benevolência somente com o canal visual, nem somente com o canal auditivo, quando me pedirem alguma coisa. Eu simplesmente caminho. E posso estar olhando à esquerda e perceber e sentir uma necessidade à minha direita. Joana frisou isso. Jesus era humano, verdadeiramente humano, e capaz de perceber. A energia da percepção é o amor, é a bondade. O self, elemento da psique, para a psicologia profunda, para a psicologia analítica, é a essência do amor, que é da natureza humana, que está em todos nós. Esse recurso, ele já existe em cada um de nós, como existiu em Jesus. A diferença de Jesus para mim, eu vou simplificar, eu estou muito distante, evolutivamente, do meu anjo da guarda, que não é um espírito evoluído. Espiritualmente, em graus evolutivos, eu estou infinitamente. Não tem termo para nos dar uma noção que nos permita mensurar a distância de mim para o mestre. Mas também o tempo de criação, o tempo em que ele foi criado e ao que ele compareceu à Terra, é muito maior do que o meu. Lhe permitiu chegar ao ponto que chegou. E Joana frisa, através das experiências igualmente vividas por cada um de nós.
O quanto de experiências vivenciadas por Jesus, infinitamente maiores que as nossas. Mas isso não invalida a capacidade que temos ao exercício hoje e agora da caridade, da benevolência com a gente mesmo e com o próximo. Porque é uma questão de exercitar um recurso. E se ainda não estamos percebendo as necessidades do outro, as oportunidades de caridade, da benevolência, é porque não desenvolvemos ainda esse aspecto, porquanto é desenvolvível. Na medida em que eu destino um pedacinho de tempo para deixar o meu sensório ligado e exercitar essa percepção, eu consigo. Eu consigo perceber uma nuance sutil, por mais sutil que seja, no outro, que vai me dizer alguma coisa dentro de mim mesmo. Não é uma voz, mas é um sentimento de que há alguma coisa ali. E eu me aproximo, e eu vou constatando. É lógico que o ego do sujeito vai dizer, não, tá tudo bem, não tenho nada. Mas isso vai me dizer alguma coisa no tom da voz, na forma como responde, na demora ou no tempo de resposta. E assim eu vou praticando e desenvolvendo a sensibilidade de perceber. A benevolência, ela passa por aquilo que nós chamamos de predisposição. Eu preciso me predispor à prática da benevolência e à prática da caridade. Eu preciso olhar para isso e me dispor antes. Me dispor significa sair da cultura ocidental, sair da perspectiva materialista, sair do egoísmo, sair do amor próprio, que é diferente do amor a si mesmo. Olhar em volta, sem neurose, sem esforço, sem consumir energia. E estar não é nem manter-me atento, é estar atento, sensível. E não precisamos nem procurar pela situação, basta estarmos atentos. Até mesmo naquele que cotidianamente já nos encontraríamos. A proposta de Joana é que estejamos atentos a esses jovens que sofrem, que padecem e que fogem de si mesmos. A proposta de Joana é olharmos para aqueles workaholic que trabalham incansavelmente, se achando insubstituíveis, que não encontram prazer na família, ou no lazer, ou no nada fazer. A proposta de Joana é que olhemos esses sujeitos do cotidiano, a esses adultos operários, aos camponeses, às pessoas simples e modestas, aquelas que se apresentam em silêncio, aquelas que se mostram passivas. A gente percebe quando a passividade de alguém é sinal da perda da esperança. A gente percebe isso. O sujeito não precisa nem falar. Nós estamos diante de pessoas que não têm mais uma gota de energia para reivindicar seus direitos mais básicos. Porque os direitos humanos são literalmente vilipendiados até hoje. E não obstante, o apelo feito pelo Divino Mestre, fazei pelo outro o que quiseres que fizesse com você. Olha pelo outro como teu irmão, não contraia de tantas formas que ele nos disse isso, mas os direitos são vilipendiados. E muitos já se encontram esgotados que nem pedem mais, porque não tem mais esperança. E a gente percebe isso. E temos a obrigação moral de renovar a esperança nessas pessoas. Porque, afinal, quando ele desiste dos seus direitos, desiste da evolução. De que forma nós estamos presentes na sociedade? Para que os conhecimentos da doutrina espírita?
Para que ouvir Joana? Para que ler o Evangelho? Para que beber das palavras de Jesus, se simplesmente uso tão somente para mim, ou esporadicamente para mim, ou eu simplesmente uso como intelecto para mostrar que sei, que li. Não é essa a proposta. A proposta é que, se o tema de Joana de Ângeli dessa noite é a benevolência, quando desconectarmos aqui, reflexionemos sobre benevolência. O estudo não é somente para estarmos aqui nesse momento, é para que esse tema seja a bola da vez. E que possamos, em nós, não é para julgar a benevolência do outro, jamais. É a minha benevolência. Qual é o conceito que eu tenho de benevolência? Como é o meu cotidiano? Prevalentemente benevolente ou prevalentemente egoísta? Eu me basto sem a benevolência ou sinto falta da prática da benevolência? A caridade já está incorporada em mim e se expressa naturalmente nos meus atos? Ou eu ainda desrespeito aqueles que eu considero diferentes de mim? Como me relaciono comigo, como me relaciono com a sociedade, como me relaciono com os meus mais próximos? O conceito de benevolência adequado, ele é coerente com as minhas atitudes, com os meus gestos, com as minhas palavras? Os meus propósitos são verdadeiramente bons? Os meus propósitos é de me fazer chegar como ajuda ao outro ou construir um nome para chegar à fama? Quais os propósitos de estudar, de ler, de me inteirar, ou de frequentar uma casa religiosa, ou de buscar um centro espírita? Qual o meu propósito quando oro, elevo os meus pensamentos ao Pai? Quando peço assistência, quando apelo à misericórdia do Divino Mestre, quais são os meus propósitos? É me fortalecer para ajudar ao outro ou para que os benefícios que são me dados por Jesus se encerrem em mim mesmo? Qual o uso que eu faço das minhas horas vazias? A proposta é reflexiva de Joana, que desprendeu uma energia psíquica imensurável, com Divaldo Franco, que nos trouxe por psicografia e que custou quantos e quantos de energia psíquica para que possamos receber essa mensagem. Mas não é para alimentar nosso intelecto e deixá-lo obeso, não. É para me transformar. E o outro é sempre uma oportunidade de transformação de mim mesmo. Eu espero que de alguma forma tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. Agradecer a veneranda Joana de Ângeles por nos trazer tão sábias palavras, fruto da preocupação com a humanidade que ela sempre teve e tem. Ao Divino Mestre Jesus, que nos dá muito mais do que o que precisamos, e isso nos diz que não pode ser só para nós. Que de alguma forma o que é excesso precisa ser levado para alguém. E que ele se incumba de irrigar essa sementinha para ela vir dar bons frutos. Fiquem com Deus.